Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui novamente iniciando mais uma vez a aula de História aí para os alunos do quarto ano. E hoje a gente vai dar continuidade aos regimes que tiveram no nosso país, né? Os regimes de governo que o nosso país teve contato. Na nossa aula passada a gente estudou aí sobre a questão do primeiro reinado, quando Dom Pedro I assumiu o nosso governo, né? A chefia do nosso país. E agora a gente vai estudar hoje aí a continuidade, que é o segundo reinado, quando o filho dele, Dom Pedro II, assumiu esse governo, com muitas particularidades, né? Ele foi eleito, aí ele foi nomeado imperador do nosso país muito jovem, aos 14 anos de idade. Quando o pai dele foi embora do nosso país, deixou ele aqui como príncipe, né, como sucessor, e ele tinha apenas 5 anos. Então, durante um longo período, regentes ficaram aqui governando no lugar do nosso rei, do nosso príncipe, do nosso imperador, até que quando ele tinha 14 anos, ele recebeu uma maioridade para que ele pudesse assumir o trono dele. Então vamos descobrir aí tudo sobre esse segundo reinado. O segundo reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava na mão dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que se passavam no país. Então, na imagem que a Pro trouxe aí para vocês, percebam que o rei sentado no trono é uma criança. Isso aí é justamente uma alusão, porque Dom Pedro II ele foi coroado imperador aos 14 anos de idade. Então, ele era muito jovem para assumir esse trono, mas ele foi deixado aqui como sucessor do pai dele, Dom Pedro I, quando ele tinha 5 anos. Então, quando ele não podia assumir de forma alguma aos 5 anos de idade, porque ele era uma criança de verdade, ficaram sendo os regentes responsáveis pela administração do país. E existia dois grupos que a gente vai ver aí nessa aula, né, os liberais e os conservadores, e cada um ficava se revezando nesse governo do nosso país. Os liberais, quando Dom Pedro II completou 14 anos, deram um golpe de maioridade, significava que eles declararam Dom Pedro maior de idade para assumir esse trono aos 14 anos e assim recuperaram aí o poder para ele, porque eles queriam tirar os conservadores desse governo, deste poder. E esse período do segundo reinado se encerrou em 1889, quando a proclamação da República colocou fim à monarquia no Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcados por importantes conflitos como a Guerra do Paraguai. Assim foi iniciado o segundo reinado, período que se estendeu por 49 anos e que foi dividido da seguinte maneira: consolidação, de 1840 até 1850, quando o imperador estava no poder e estabeleceu a seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob controle. Auge, de 1950 a 1865, quando o poder do imperador era amplo e sua posição era consolidada. Declínio, de 1865 a 1889, quando surgem contestações contra a posição de Dom Pedro II e a economia do país não ia bem. Então, teve 3 períodos bem definidos nesse segundo reinado. O primeiro, que é a consolidação, estava tudo tranquilo, Dom Pedro assumiu o poder, né, colocou as províncias rebeldes, né, sob controle e ainda nomeou políticos de sua confiança. No auge de tudo isso, o poder dele era amplo, ninguém questionava as ordens do imperador. No declínio, as pessoas começaram a contestar
e contra o que ele falava, a trazer aí dúvidas sobre o poder dele, e isso ainda foi consolidado porque a economia do país não estava bem nesse período. E isso aí culminou na nossa proclamação da República. No caso da política durante o segundo reinado, o primeiro destaque a ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos existentes. Dois partidos que atuaram na política brasileira neste período formaram-se durante o período regencial e eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. Vocês lembram aí que a Pro falou que quando o pai de Dom Pedro II, que era Dom Pedro I, voltou para Portugal, ele ficou aqui com 5 anos de idade, sendo sucessor dele. Como ele não tinha idade suficiente para assumir esse governo, foi criado 2 partidos nesse período, que era de regências. Que significa o período de regência? Pessoas assumiam o trono como imperador, mas era um imperador temporário, porque o real dono daquela coroa era Dom Pedro II, que ainda era uma criança. Então, nesse período da regência, 2 partidos foram criados, os conservadores e os liberais. Esse partido aí dos liberais foi quem deu o golpe da maioridade em Dom Pedro. Eles declararam que aos 14 anos de idade, Dom Pedro já tinha maioridade suficiente para assumir o trono dele e se tornar o imperador do Brasil. Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de classe em que se apoiavam. Conservadores eram partidários de uma grande centralização de poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam maior autonomia local para as províncias. Então, quem era conservador achava que o imperador é quem tinha que mandar em tudo, quem era liberal achava que o imperador tinha que mandar, mas precisava escutar também as pessoas que eram chefe das outras províncias. A distribuição do poder durante o segundo reinado acontecia de forma que o imperador tinha amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o poder moderador e estava à frente do executivo. No executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do legislativo, destacava-se o cargo de senador e deputado. Então tinha aí 3 poderes: o legislativo, o executivo e o moderador. De verdade, o que valia mesmo era o moderador, que era o imperador. Porque às vezes eram decididas situações, como foi o caso da Constituição, que foi criada, mas que foi vetada pelo nosso imperador. Por quê? Essas leis eram discutidas e se o imperador não aprovasse no poder moderador, essas leis eram engavetadas, elas eram excluídas, elas não passavam a valer de verdade. Então eu posso dizer para vocês que existia aí uma fantasia de república, né? Por quê? Porque existia aí 3 poderes, mas realmente quem mandava era o poder moderador, que era a figura do imperador. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir seus interesses. Então, o que a Pro acabou de dizer, ele até escutava, né, até aprovava algumas leis, se essas leis trouxessem benefícios para ele. Quando ele percebia que essas leis criadas pelo poder executivo ou legislativo não tinham como interesse o bem-estar dele, ele vetava terminantemente essa lei, porque ele era o imperador, detentor do poder moderador, o poder maior dessa nossa monarquia parlamentarista. Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o segundo reinado como principal meio de produção econômica brasileira. As zonas produtoras de café do Brasil neste período eram Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, Oeste Paulista em São Paulo e Zona da Mata em Minas Gerais. A produção do café aconteceu primeiramente no Vale do Paraíba, utilizando-se principalmente do trabalho escravizado. Inclusive, à medida que o número de escravos foram sendo reduzidos no país, as regiões produtoras de café tornaram-se grandes compradoras de escravos.
O Oeste Paulista utilizou a princípio a mão de obra escrava, mas ao longo da década de 1880, este foi substituído pelos imigrantes que passaram a chegar em grandes volumes no país. Então, gente, tudo isso aí, a escravidão, o fim da escravidão, a chegada dos imigrantes vão culminar, né, no declínio desse segundo reinado e, consequentemente, na proclamação da República. Porque à medida que a economia do Brasil foi diminuindo, foi passando por crises e problemas, aumentou-se ali o descontentamento com o governo do imperador Dom Pedro II. Os militares, após a Guerra do Paraguai, perceberam que tinha uma importância muito grande no governo do nosso país, começaram a se juntar, fazer ali movimentos com o intuito de tirar o imperador do poder. E isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, extinguindo, terminantemente o regime de monarquia e implementando o nosso atual regime de governo, que é a República. Para a gente fixar ainda mais esse conteúdo, vamos fazer nossa atividade aí no livro de História, que está na página 322. Então vamos ficar por aqui, gente, e até a nossa próxima aula.